Satei é um perdedor virgem e um cara solitário até ser forçado a salvar o mundo. Mas primeiro, ele tem que se casar e conquistar 5 garotas. Um dia, enquanto Satei está em uma árvore procurando insetos como um nerd, um súbito feixe de luz o atinge, fazendo-o beijar o chão. Confuso, ele encara o portal brilhante que aparece na sua frente. De lá saem um homem velho e uma garota fofa, deixando Satei se perguntando se são alienígenas. A garota fofa pergunta seu nome e ele se apresenta nervosamente como um virgem de 40 anos. Ela se chama Chain e o avisa para não contar a ninguém sobre o que ele viu. Antes que ele possa processar isso, ela lança um feitiço para apagar sua memória e então se oferece para ser sua filha. Mas desculpem pessoal, quero dizer, amigos. Por alguma razão, isso faz Satei sentir que ele deve protegê-la, e ele sente que essa responsabilidade pode durar muito, muito tempo. 10 anos depois, Satei se vê morando com Chain, que já está assumindo tarefas de esposa sem nunca terem se casado. Uma manhã, ela o acorda para o café da manhã. Surpreso com a refeição bem preparada, ele pergunta como ela conseguiu isso tão cedo. Ela explica animadamente que acordou cedo porque as férias escolares começam naquele dia. Refletindo sobre seus 10 anos de amizade, Satei de repente perde a cabeça quando percebe que seus melões estão crescendo mais. I caught you in 4K. Admirando o quanto ela mudou desde que começou o ensino médio. Chain brinca com ele dizendo que essas são suas novas qualidades que a fizeram se destacar, acrescentando que ela é uma princesa. Confuso, Satei pergunta o que ela quer dizer, já que ela se chama assim há anos. Ela não responde, mas se inclina para ele. Mas isso não é o que vocês estão pensando, pessoal. Ela tira um grão de arroz do rosto dele, comendo-o de um jeito que cada sigma se derrete. Então, o foguete dele está pronto para decolar, e meu foguete está pronto para decolar. A caminho da escola, Satei, enquanto nota seus melões, o pingente do anel está balançando em seu peito. Ele se lembra dela dizendo-lhe o quanto os anéis são importantes e como ela planeja dar um a quem ela se casar. Quando Chain uma vez perguntou se ele se casaria com ela, mas este macho alfa diz não para ela. Mas enquanto ele olha para o pingente agora, Chain o pega olhando e casualmente destrói suas esperanças dizendo que ele nem está na disputa para ser o futuro marido dela, brincando que ele cresceu para ser um perdedor feio. As provocações dela o deixam silenciosamente desapontado. Na escola, Chain exibe suas melhores notas nos exames, dizendo para suas amigas que é porque ela é uma princesa, não qualquer outra vadia feia. Emotional, damn it! Eles riem, questionando que tipo de princesa ela poderia ser. Enquanto isso, o amigo de Satei, que se parece com um macaco, reclama de estar solteiro durante o intervalo e provoca Satei por ter a sorte de ver Caim todos os dias. Mais tarde, Satei recebe uma mensagem de Caim convidando-o para o festival de verão. Ela acena para ele, fazendo-o corar e se perguntar se ela gosta dele, embora rapidamente duvide disso devido à sua confiança baixa, assim como seu rosto feio. Naquela noite, Satei aparece em seu uniforme escolar e quase morre de tanta beleza do Chain. Enquanto eles passeiam pelo festival, ela o provoca dizendo que ele era seu herói quando criança, mas agora é um perdedor. Mais tarde, ela quer um pirulito. E pessoal, Satei está pronto para tirar as calças, mas ela diz para ele ganhar um bichinho de pelúcia para ela, então ela vai gostar do pirulito dele. Então ele tenta impressioná-la desajeitadamente conseguindo um bichinho de pelúcia, atirando o estilo James Bond. Ele só quer um bichinho de pelúcia, e ele ficou animado. Mais tarde, Satei e Chain acabam em um lugar tranquilo, e ele decide que é o momento perfeito para tirar suas calças. Desculpe pessoal, quero dizer confessar seus sentimentos. Quando ele está prestes a dizer que a ama, fogos de artifício o interrompem. Chain então diz que tem algo importante para compartilhar e espera que ela sinta da mesma forma. Para seu choque, ela revela que está partindo no dia seguinte para retornar à terra natal de seu avô, um lugar distante. Sem palavras, Satei a acompanha até em casa. Ela agradece a ele pelas lembranças e rapidamente corre para dentro antes que ele possa responder. Naquela noite, Satei pensa sobre sua misteriosa terra natal e percebe que sabe menos sobre ela do que pensava. De repente, um feixe de luz familiar aparece do lado de fora do seu quarto. Lembrando-se do dia em que a conheceu, ele corre para a fonte. No portal, Chain se prepara para partir. Satei grita seu nome, implorando para que fique. Ela está surpresa que ele se lembre de tudo e explica que não está apenas se mudando, mas retornando a outro mundo para se casar. De coração partido, Satei tenta impedi-la, mas é tarde demais. Determinado a não perdê-la, ele abandona seu mundo e salta no portal atrás dela. Satei se encontra em um grande palácio onde Chain está prestes a se casar com outra. Quando a cerimônia começa, um monstro do abismo de repente invade Mirandoheim. Sua avó revela que a esconderam em outro mundo para mantê-la segura. Ele rapidamente pula para enfrentar o monstro, mas é lançado de lado como uma mosca. Frustrado, ele diz que realmente precisam do Anel de Luz, e pede que ela o entregue ao príncipe. Em vez disso, Ren corre até Satou, beija-o e entrega-lhe o anel. O avô dela fica chocado, mas o príncipe aceita e entrega a Satou sua espada. Com coragem renovada, Satou se prepara para enfrentar o monstro. O desavisado Satou pensa que o príncipe lhe deu a espada apenas para mostrar como é uma de verdade, e não faz ideia do que fazer com ela. Quando a espada e o anel começam a brilhar, ele avança cegamente contra o monstro e, por pura sorte, derrota-o com um único golpe.
Todos, incluindo Satou, ficam surpresos, mas ele desmaia imediatamente depois. No dia seguinte, ele acorda em um quarto luxuoso, apenas para Haim dizer que é o quarto do casal real, deixando-o sem palavras. Ela o provoca sobre o beijo e pergunta: devemos continuar após o beijo? Embaraçando-o ainda mais enquanto ele começa a se perguntar se de alguma forma acabou ficando com a garota que sempre achou que estava fora do seu alcance. Mas agora ela está pronta para ser aplaudida. Haim então explica que ela deveria se casar com o príncipe, mas mal o conhecia e não queria se casar com um estranho. Então, quando viu alguém familiar, ele escolheu ele em vez disso. Enquanto Satou se sente decepcionado por ser a segunda opção dela, ela diz que o escolheu para ser o herói deles. Mais tarde, Satou é apresentado à nação como o herói que derrotou o monstro do abismo, o Rei do Anel e o Salvador da Terra. Sentindo-se como se estivesse em um sonho, ele é convidado a fazer um discurso, mas nervosamente grita algumas palavras sem sentido. A multidão inútil está igualmente confusa, aplaude efusivamente, aceitando-o como o herói deles. Enquanto Satou está tomando banho, ele reflete sobre como suas escolhas foram imprudentes. De repente, Haim aparece, entrando de forma desajeitada com seus grandes seios, mas ela quase morre de vergonha quando ele a nota. Ela explica nervosamente que agora são recém-casados, então não deveria ser estranho, embora ambos se sintam desconfortáveis. Eles acabam juntos na banheira, e Haim, sentindo-se culpada, admite que o arrastou para a confusão dela. Ela confessa que sabia que tudo isso aconteceria quando lhe deu o anel. Cego por seus sentimentos, Satou a assegura que está bem, fingindo entender a situação. Ele até diz que não se importa em ficar ao lado dela neste mundo, se é algo que só ele pode fazer, surpreendendo-a. O momento a faz lembrar de como ele costumava protegê-la dos valentões quando eram crianças. Enquanto isso, Satou não é mais um Sigma Mali enquanto tenta dar uma espiada em seus melões, mas ela rapidamente se esconde, avisando-o para não dar a ele. De repente, um alarme toca. Satou pula de susto, revelando involuntariamente seu pirulito para ela. Ela fica chocada e pensa: isso é tão grande, e eu espero, pessoal, que ela fique feliz depois de ver algo assim. A confusão é sobre vários monstros abissais aparecendo, e soldados imploram para que o Rei dos Anéis lute. Satou está confuso, tendo pensado que o título Rei dos Anéis significava apenas que ele poderia derrotar Haim a qualquer momento. Quando ele insiste que não pode lutar, o avô de Haim diz friamente que não importa contanto que ele esteja usando o anel. Relutante, mas percebendo a seriedade, Satou pega um taco próximo, que começa a brilhar. Ele diz a Haim que, embora não entenda muito sobre este mundo, fará o que puder porque claramente significa muito para ela. Emocionada, Haim o beija, aumentando sua confiança enquanto ele se prepara para enfrentar os monstros. Enquanto Satou luta contra os monstros do abismo, um bloqueia uma menina e se prepara para atacá-la. Satou aparece de repente e corta a criatura ao meio, surpreendendo a menina, que sai correndo rindo. Satou está surpreso por ainda estar de pé depois de derrotar 3 monstros, diferente de antes quando ele desmoronou após derrotar apenas um. O avô de Haim explica que o beijo que Satou compartilhou com Haim o fortaleceu, pois o vínculo deles como marido e mulher dá poder ao anel. Ele acrescenta que o dever de um príncipe encher a boca dela constantemente, desculpem pessoal, quero dizer, o dever de uma princesa é fornecer força ao seu rei na batalha. Percebendo isso, Satou lembra-se de forma constrangedora, porque Haim colocou sua saliva na boca dele mais cedo. No entanto, o velho avisa que a força atual de Satou não vai durar muito, então ele está lá para ajudar. Satou duvida das habilidades do velho, mas a situação muda quando o Cavaleiro do Rei do Abismo aparece de repente. Ao ver o anel no dedo de Satou, o velho fica visivelmente nervoso. Satou percebe que este cavaleiro parece muito mais forte do que os monstros anteriores, mas sua confiança após o beijo de Haim o faz avançar imprudentemente. Antes que o velho possa detê-lo, o cavaleiro invoca uma poderosa rajada de vento, arremessando Satou contra a parede e quebrando sua arma. Satou percebe que o anel acabou de salvá-lo da morte. O velho grita para Satou se mexer, e ambos começam a correr, com Satou ainda sem entender o que realmente está acontecendo. Enquanto Satou e o avô de Haim correm, o Cavaleiro do Rei do Abismo, que parecia um buraco negro, convoca 2 monstros para persegui-los. O velho lamenta o quão poderoso o cavaleiro é, dizendo que isso prova o quanto o abismo teme o Rei do Anel. Satou, ainda sem saber, pergunta que criatura era aquela, já que era muito poderosa para ele. O velho explica que é um cavaleiro do Rei do Abismo, um monstro aterrorizante que empunha magia poderosa. Satou, surpreso ao ouvir sobre magia, resmunga que achava que o beijo de Haim o tornaria forte o suficiente para enfrentá-los. O velho descarta a reclamação, dizendo que eles conversarão sobre isso mais tarde. Do nada, o velho faz um movimento direto de Avatar, a lenda de Aang, levantando uma enorme parede de terra para ganhar tempo. Satou está chocado, mas seu alívio é de curta duração quando o velho percebe que os prendeu com o Sr. Buraco Negro em vez de escapar. Apavorado, o velho murmura sobre estar cercado enquanto Satou se pergunta o que acontecerá em seguida. De repente, o Príncipe Marte aparece, envolvendo o Sr. Buraco Negro em um pano e incendiando-o. Com a ameaça temporariamente neutralizada, Marte diz a Satou e ao velho que uma carruagem está esperando para levá-los para fora do castelo. Satou hesita, preocupado com Haim, mas Mars diz firmemente para ele seguir as ordens e deixá-la com ele.
Um tempo depois, Satou e os outros estão em uma carruagem. Esta é a razão pela qual não consigo me concentrar. Diga-me nos comentários se você também não consegue se concentrar. Fugindo do castelo como covardes, o que por enquanto é o movimento mais inteligente se quiserem evitar uma viagem precoce ao submundo. Satou agradece ao príncipe Mars por salvá-los, e o príncipe se apresenta como o segundo príncipe do Império Rensis, um reino vizinho do Reino da Luz. Satou pergunta ao velho se o castelo estará seguro agora. O velho explica que como o abismo está atrás do Rei dos Anéis e seus anéis, os monstros começarão a procurar em outro lugar assim que perceberem que Satou se foi. No entanto, ele adverte que derrotar os monstros de alto escalão do abismo será difícil sem o poder da luz. Ao ouvir isso, Satou diz a ele que significa que ele deve ser o único a agir, lembrando-o de que estão fugindo porque Satou ainda não é forte o suficiente. Chocado, Satou pergunta o que ele quer dizer com poder insuficiente. O velho explica que o anel que Satou possui contém apenas uma pequena parte do verdadeiro poder do Rei dos Anéis. Para desbloquear todo o seu potencial, ele precisará dos outros 4 anéis. Satou, perplexo, pergunta como ele deve obtê-los. O velho revela que os anéis estão nas mãos de 4 outras princesas, e Satou precisará se casar com elas para reivindicar os anéis. Essa revelação deixa Satou surpreso, enquanto o velho brinca que ele está vivendo o sonho máximo, casando-se com 5 princesas. Haim, no entanto, não está visivelmente feliz com isso. Eles eventualmente chegam a uma pousada para passar a noite. Antes de dormir, o velho decide ensinar um pouco de história a Satou. Ele explica que há muito tempo, o mundo quase foi consumido pelo abismo, trazendo desespero e escuridão a inúmeras nações. O Rei dos Anéis original criou 5 anéis imbuídos com magia, luz, fogo, vento, terra e água para lutar contra o abismo. Após uma longa e brutal batalha, ele derrotou com sucesso e selou o Rei do Abismo. Depois, o velho explica que o original Rei do Anel casou-se com 5 princesas, e os 5 anéis foram passados por suas nações como símbolos de seu vínculo. Infelizmente, o Rei do Abismo foi revivido e está recuperando poder. Agora é dever do atual Rei do Anel obter os anéis das 5 princesas e usar sua força combinada para selar o abismo mais uma vez. Mais tarde naquela noite, Satou e Haim estão no mesmo quarto, ambos estranhamente envergonhados com o novo arranjo. De repente, Satou sente uma dor aguda de seus ferimentos anteriores. Haim corre para o lado dele, e ao ver os ferimentos, sente-se culpada e se culpa por escolhê-lo como o Rei do Anel. Sentindo-se sobrecarregada, ela sai correndo da sala. Satou rapidamente a segue, mas perde ela de vista. Enquanto ele procura, encontra o príncipe Marte e pergunta se ele a viu. Marte diz que ela acabou de passar e, entendendo a situação, diz a Satou que ser o Rei do Anel é uma grande responsabilidade e que o peso dessa responsabilidade às vezes pode parecer esmagador. Satou tenta disfarçar o peso de ser o Rei do Anel, fingindo que está bem, mas o príncipe Mars percebe. Mars agradece por ter assumido a responsabilidade, surpreendendo Satou. Ele admite que está aliviado por ter evitado o dever e elogia Satou por deixar seu mundo para seguir a mulher que ama. Satou, sem palavras, ouve enquanto Mars o direciona para onde está Chain. Satou corre para encontrá-la, e ao vê-la, confessa seu amor, revelando que veio para este mundo porque queria estar com ela. Surpresa, Chain admite que não quer que seu marido carregue sozinho todos os encargos do Rei do Anel. No entanto, ela decidiu cumprir seu papel como esposa, e pergunta se ele a aceitará novamente como sua esposa. Satou concorda alegremente. De volta ao quarto, os dois estão totalmente no clima para quebrar a cama, mas eles congelam como no Polo Sul e não conseguem se mexer. Satou, reunindo coragem, chega mais perto e gentilmente empurra Chain para baixo. Eu acho, pessoal, desta vez temos que ver algum desenvolvimento de enredo. Bem quando ele está prestes a dar o primeiro passo nesta guerra, algo parece errado. Ele para e se afasta, deixando Chain confuso. Esperando uma explicação séria, ela fica perplexa quando Satou diz que o primeiro momento deles juntos deve ser mais especial. Ela o encara, se perguntando se ele é o cara ou não, pensando que pode estar escolhendo o idiota do Rei do Anel. Na manhã seguinte, Satou e Chain se encontram com o velho, que está visivelmente decepcionado por eles não terem feito nada na noite anterior, deixando os dois envergonhados. O velho lembra a ele que os desenvolvimentos da trama é o que dá ao Rei do Anel sua verdadeira força, instando-o a fazer melhor uso de sua arma poderosa. Desculpem, pessoal, quero dizer melhor uso de seu Magnum. O príncipe Mars aparece com roupas de viagem e algumas proteções para Satou, e ele e o velho informam-lhes que o próximo destino é a aldeia escondida dos elfos, Ronca. Satou fica surpreso, e o velho explica que o Anel do Vento é passado pela família real dos Elfos. Na sua jornada para Ronca, eles encontram a Muralha da Tempestade, uma barreira mágica de tempestade que impede a entrada de forasteiros. Enquanto eles navegam pela tempestade, uma grande fera aparece de repente, assustando Satou. Ele entra em pânico, presumindo que seja um monstro do abismo, mas o velho casualmente diz que é apenas um urso. Sentindo-se mais corajoso, Satou se aproxima para acariciar o urso, mas o urso imediatamente os persegue. Enquanto fogem, eles chegam a um ponto onde suas únicas opções são atravessar a Tempest Wall para a aldeia dos elfos, ou deixar o urso pegá-los. Quando o urso está prestes a atacar, um grupo de elfos aparece e os salva.
Os elfos perguntam por que eles vieram à aldeia, e Satou orgulhosamente declara que é o Rei dos Anéis, e está lá para encontrar a princesa elfa. Desculpem, pessoal, ele quer dizer que veio para conhecê-la. Surpreendidos, os elfos admitem que ouviram rumores sobre o retorno do Rei do Anel e concordam em levá-los até ela. No entanto, eles se preparam discretamente para o caso das coisas não correrem tão bem quanto o esperado. O grupo é levado para a nação dos elfos e vai direto ao palácio para encontrar a princesa dos elfos. A princesa, que está ocupada com 39 outras pessoas em seu quarto, quero dizer, pessoal, insegura sobre sua aparência, se esconde de forma desajeitada quando Satou chega. Tentando aliviar a tensão, Satou declara ousadamente que ele é o herói de outro mundo, surpreendendo-a. Envergonhada, ela pergunta nervosamente se ele e Rain se beijaram desde que se casaram. Acho que, pessoal, essa garota quer seu pirulito. Oprimida pela ideia de trocar saliva, ela corre para dentro para vomitar, deixando todos se perguntando que tipo de princesa é essa. E pessoal, o que vocês acham dessa princesa? De repente, um elfo mais velho e intimidador sai das sombras. Ele se apresenta como Jade, o filho mais velho do antigo Rei das Asas, e o irmão mais velho da princesa tímida, Nefritas. Ele avisa que obter o Anel do Vento dela não será fácil. Quando Satou pergunta quem ele é, Jade confirma sua identidade, e ao perceber que Satou é o Rei do Anel, ordena que seus soldados o detenham. Satou é levado para uma cela, deixando os outros como hóspedes do governo. Confuso, Satou se pergunta o que fez de errado. Jade o visita na cela e explica que a irmã dele é extremamente delicada e tímida. Satou concorda, dizendo que ela parecia bastante imatura, o que irrita Jade, que a defende com raiva. Ele a chama de anjo e explica que sua timidez vem do fato de raramente sair do palácio, ou mesmo de sua nação. Ele revela que Nefritas tem apenas 54 anos, muito jovem para se casar pelos padrões élficos, chocando Satou. Jade insiste que Satou deve esperar pacientemente para ela crescer, estimando que levará cerca de 80 anos. Satou, horrorizado, grita que estará morto até lá, mas Jade friamente ignora seus protestos, mostrando nenhuma preocupação com a vida útil humana de Satou. Quando Jade sai da prisão, um de seus atendentes pergunta se ele está certo de sua decisão. Jade responde friamente que não se importa com o Rei do Abismo, afirmando que a nação está protegida enquanto o muro tempestuoso estiver de pé. Ele acrescenta que a única coisa que realmente importa é proteger o Anel do Vento, que alimenta a muralha e garante sua segurança. 3 dias depois, Satou ainda está preso, percebendo que isso não é uma piada. Enquanto reflete sobre sua situação, uma mulher misteriosa e atraente aparece de repente em sua cela, chocando-o. Antes que ele possa reagir, ela o imobiliza, dizendo que quer uma carona. Mas antes disso, ela pergunta por que ele está tão decidido a reunir os 5 anéis. Satou aperta os punhos e responde que tudo o que ele quer é viver uma vida de casado feliz com Rime, o que a diverte. Ela ri, chamando-o de esquisito, e zomba dele por querer usar o imenso poder dos anéis para apenas uma mulher. A mulher então abre uma porta escondida e o incentiva a segui-la, deixando Satou impressionado. Quando ele pergunta por que ela está ajudando, ela explica que é responsável por supervisionar o futuro de Honka, e acredita que ele é o único capaz de enfrentar o Rei do Abismo. Ela também revela que Jade sabe disso, mas o aprisionou de qualquer forma para priorizar a Muralha Tempestade. Satou a segue até o Templo do Vento, onde o Anel do Vento é mantido. Ao ver a estátua segurando o anel, Satou fica impressionado. A mulher explica que este é o Regalia do Vento, um dos anéis de poder. Ela acrescenta que Nefrites deveria tê-lo herdado, chocando Satou. Sobrecarregado, ele imediatamente considera deixar um protesto por justiça para Nefrites para garantir que ela reivindique sua herança legítima. Enquanto Satou e o ancião examinam o Templo do Vento, eles de repente veem alguém cambaleando para dentro do templo, fazendo com que eles se escondam rapidamente. Para sua surpresa, a figura é Nefrites. Ela se ajoelha diante das estátuas de seus pais e promete nunca deixar a nação para seguir o Rei do Anel. Satou, achando isso ridículo, murmura que rezar para estátuas não faz sentido e diz que essa mulher está mesmo louca. O ancião o corrige, explicando que aquelas não são apenas estátuas, eles são os pais petrificados dela. Mesmo após a morte, eles usam o poder do Anel do Vento para manter a muralha tempestuosa protetora ao redor da nação. Chocado, Satou ofega, fazendo acidentalmente um barulho que revela seu esconderijo. Em pânico, ele começa a imitar sons de pássaros para disfarçar. Mas o ancião imediatamente o chama de cabeça lembrando-o de que não há pássaros no Templo do Vento. Nefrites os nota e os confronta. Satou, em um esforço final, revela-se como o Rei do Anel, fazendo-a desmaiar no local. Ouvindo a comoção, um guarda do lado de fora fica preocupado e pergunta o que está acontecendo com a princesa. O ancião rapidamente diz a Satou que é hora de partir e instrui-o a levar Nefrites junto, chocando-o. Relutantemente, Satou a carrega enquanto eles fogem do templo. Pouco depois de saírem, um guarda excepcionalmente feio entra no templo e percebe que Nefrites está desaparecida. Alarmado, ele corre para informar Jade, que imediatamente fica preocupado e começa a procurar por sua irmã. O ancião leva Satou e a inconsciente Nefrites para uma sala escondida.
Enquanto Nefrites ainda está desmaiada, a anciã diz a Satu que, embora a princesa elfa pareça tímida, ela é mais forte do que aparenta. Ela aconselha ele a ser um pouco assertivo em convencê-la a desistir do anel, pois ela pode precisar de um empurrão. O ancião então o deixa sozinho com Nefrites. Satu, sem saber o que fazer, simplesmente se senta desajeitadamente até que Nefrites recupere a consciência. No momento em que ela o vê, ela entra em pânico, fica assustada e vomita novamente devido à pura ansiedade. Enquanto isso, Jade visita a cela de Satu, mas a encontra vazia. Percebendo a fuga de Satu, ele imediatamente assume que o Rei do Anel está por trás do desaparecimento de sua irmã. Furioso, ele se prepara para agir quando o ancião aparece e informa que o Rei do Anel fugiu com a donzela do Anel do Vento. Jade fica horrorizado, temendo que sua irmã não diga mais que o ama. O ancião repreende severamente Jade, apontando que suas ações nunca foram no melhor interesse de Nefrites. Jade concorda relutantemente, admitindo que o Anel do Vento permanece com seus pais petrificados, mantendo a nação segura. Ele argumenta que Nefrites não precisa herdar o anel. Ainda determinada a retomar o controle, Jade declara que vai mandar revistar os aposentos de Nefrites imediatamente. Enquanto isso, Satu e Nefrites estão flertando, fazendo perguntas aleatórias um ao outro. Ela pergunta sobre o mundo dele e ele diz que é pacífico, não o lugar assustador que ela havia imaginado. Curiosa, ela pergunta se há elfos no mundo dele. Ele responde, não, e pergunta se ela está interessada no mundo dele. Ela admite que está, mas diz que tem medo de deixar o palácio. Em vez disso, ela lê livros que o ancião traz, o que a permite imaginar como é o mundo exterior. Ao ouvir isso, Satu compartilha que ele se sente da mesma forma, de certa forma. Ele não veio a este mundo por causa de poderes especiais ou destino. Ele veio porque não queria se separar da mulher que ama. Ele a encoraja, dizendo que dar um salto de fé foi melhor do que esperava. Isso empolga Nefrites, e ela animadamente mostra a ele grandes canhões, embaraçando-o com seus canhões. Satu então pergunta por que ela nunca saiu do palácio se está tão interessada no mundo exterior. Ela fica em silêncio por um momento, claramente desconfortável. Quando está prestes a responder, a voz de Jade a interrompe do lado de fora, chamando por ela. Satu rapidamente veste uma camisa e a tranquiliza dizendo que não a forçará a casar com ele apenas para coletar os anéis. Ele diz que ela é livre para fazer suas próprias escolhas. Alguns momentos depois, eles saem, apenas para serem confrontados por Jade, que imediatamente perde a paciência ao vê-los juntos. Nefrites defende Satu, dizendo que ele não é o tipo de homem que eles pensam que ele é, mas Jade a ignora. Ele a lembra das promessas que fizeram aos pais deles, pressionando-a a se submeter a ele. Sobrecarregado, Nefrites cede, para grande frustração de Satu, enquanto Jade começa a listar as ofensas de Satu com fúria crescente. O ancião de repente intervém, assumindo a responsabilidade por tudo o que aconteceu. Ela diz com firmeza a Jade que a forma como ele tratou o Rei do Anel é inaceitável. Ela anuncia que ficará responsável por Satu de agora em diante. Jade concorda relutantemente, mas adverte que nunca devem aparecer diante de Nefrites novamente. Depois, enquanto Satu e Shime conversam, a anciã se apresenta como Peridot, a elfa mais velha de Honka. Shime se apresenta educadamente, mas Satu vai direto ao ponto, perguntando se os pais de Nefrites têm algo a ver com seu estado atual. Peridot decide compartilhar a história de Honka e a origem da Muralha Tempestade. Ela explica que a mãe de Nefrites e Jade não era originalmente destinada a herdar os anéis. Ela tinha uma irmã mais velha, a herdeira legítima. De acordo com a tradição élfica, as princesas eram obrigadas a se casar com alguém da aldeia para garantir que os anéis permanecessem na nação e protegessem seu povo. No entanto, a princesa mais velha se apaixonou por um viajante humano. Isso causou um alvoroço entre os elfos, que temiam que, se o viajante recebesse o anel, ele poderia levá-lo para fora da aldeia. Rumores e paranoia cresceram, eventualmente solidificando-se em hostilidade em relação ao viajante. Quanto mais os elfos se opunham ao relacionamento, mais forte o amor da princesa pelo viajante se tornava. Mas um dia, o viajante desapareceu, ou foi expulso pelos aldeões, ou teve que partir para proteger os anéis. Os aldeões ficaram aliviados, mas a princesa mais velha ficou arrasada. O desespero dela virou raiva, e ela lançou uma maldição sobre a aldeia antes de partir. Os elfos viviam com medo constante de sua vingança. Eventualmente, os pais de Nefrites e Jade herdaram os anéis, mas eles também foram atormentados pelo medo persistente da maldição. Para proteger a nação de um possível perigo, eles usaram o poder dos anéis para criar a Muralha da Tempestade. Esta barreira mágica protegeu a aldeia, mas custou suas vidas. Antes do sacrifício, a mãe de Nefrites fez ela e Jade prometerem nunca sair do muro, selando seu destino e deixando a nação isolada até hoje. Peridot conclui dizendo que essa história é a raiz do estado atual do país e dos medos de Nefrites. Após a história de Peridot, Alabastro sugere que abandonem a ideia de obter o Anel do Vento por enquanto, chocando Satu. Ele protesta, lembrando-os que as forças do Rei do Abismo podem estar avançando enquanto falam, então eles não podem se dar ao luxo de atrasar em Honka por mais tempo.
Peridot o tranquiliza dizendo que eles não estão desistindo completamente do anel, mas Satu precisa se concentrar em obter os outros anéis rapidamente, pois ele ainda está muito fraco para lidar com a situação atual. Relutantemente, Satu concorda, embora continue preocupado com Nefritis. O grupo se prepara para partir, com Jade expressando satisfação por finalmente deixar para trás a velha e empoeirada história do Rei do Anel. Uma história tão antiga que até mesmo os elfos de longa vida duvidam de sua veracidade. No entanto, a conversa deles é interrompida quando um servo entra correndo, em pânico, relatando que monstros do abismo invadiram a Muralha da Tempestade. Os elfos, conhecidos por seu orgulho na barreira mágica, ficam impressionados. O servo continua, explicando que um monstro poderoso criou um buraco na muralha e está enviando monstros subordinados para invadir o reino como se fosse um buffet à vontade. Quando Satu e seu grupo saem da cidade, testemunham inúmeros monstros entrando e se dirigindo ao palácio. Alabaster declara imediatamente que eles precisam voltar para proteger os anéis. Sem hesitar, ele beija Satu, energizando-o para a batalha iminente. Enquanto os monstros causam estragos no reino, Peridot confronta Nefritis, instando-a a agir. Nefritis, dominada pelo medo e pela culpa, se recusa a sair de seu quarto, dizendo que prometeu à mãe que ficaria segura dentro do palácio. Frustrada, Peridot diz a ela que se continuar sendo inútil para a nação, ela poderia muito bem se transformar em pedra, abalando ainda mais a determinação de Nefritis. Enquanto isso, o Sr. Halloween infiltra-se no Templo do Vento e tenta reivindicar os anéis. Jade o confronta, lançando um ataque, mas o cavaleiro o afasta facilmente como se fosse um inseto. Percebendo a força de seu oponente, Jade se recusa a recuar, prometendo proteger o legado de seus pais. O cavaleiro, sem se impressionar, decide enviar Jade para se juntar a seus pais na morte, desencadeando um ataque devastador. No entanto, Alabaster aparece bem a tempo, bloqueando o golpe com seu cajado mágico e salvando Jade. Jade, atordoada, pergunta a Satu por que eles voltaram. Satu responde audaciosamente: "Nós acabamos de salvar suas propagandas, cara", e declara que desta vez ele tem o poder de derrotar o cavaleiro. Lars adverte Satu para ter cuidado e evitar imprudência, pois o Rei do Anel é insubstituível. Ignorando o aviso, Satu avança contra o cavaleiro com sua arma brilhante, enquanto Alabaster oferece suporte mágico. Apesar de seus esforços combinados, o cavaleiro se mostra extremamente poderoso, desviando os ataques deles com facilidade. Zombando de Satu, o cavaleiro o chama de tolo fraco que pensa que pode vencer com discursos motivacionais vazios. Observando a batalha, Jade admite sombriamente que eles são muito fracos para enfrentar toda a magia do cavaleiro e estão travando uma batalha sem esperança, sem chance de vitória. No entanto, diz a Jade que Satu já sabe que as probabilidades estão contra ele, mas ele ainda luta para proteger Nefritis. Inspirado pela determinação de Satu, Jade se levanta, declarando que ele também protegerá sua irmã porque esse é o propósito pelo qual ele viveu desde que juraram o compromisso aos seus pais. Enquanto isso, Satu leva outro golpe devastador do cavaleiro. Derrubado e sentindo-se envergonhado, ele murmura para si mesmo que pensou que se sairia melhor desta vez. Observando sua luta, Haim percebe que apenas o beijo dela não será suficiente para ajudá-lo a vencer esta batalha. Então, Haim imediatamente sai do Templo do Vento e vai para o quarto de Nefritas. Enquanto isso, Alabaster sugere que eles recuem, mas Satou responde firmemente que não podem abandonar o templo. Eles devem parar o monstro de pegar os Anéis de Vento. Peridot corre para o templo para relatar que Haim foi convocar Nefritas, chocando Satou. Ela explica que Haim está fazendo isso por preocupação com ele. Peridot então enfrenta o Cavaleiro do Abismo, que estava pacientemente esperando eles terminarem de falar. Enquanto isso, Haim está do lado de fora da porta de Nefritas e diz diretamente para ela se casar com Satou, deixando Nefritas chocada. Haim continua, lembrando-a que seus pais sacrificaram suas vidas para protegê-la e aos anéis, criando a barreira de vento para proteger a nação. Haim reconhece que é um grande fardo carregar, mas insiste que Nefritas, como herdeira, deve assumir a responsabilidade. Ela admite que uma vez também foi impotente, incapaz de fazer qualquer coisa além de depender dos outros para protegê-la. Nefritas, ainda hesitante, responde que ela não é como Haim e acredita que seus pais se sacrificaram para protegê-la de herdar o anel. Haim rebate, dizendo a ela para não desperdiçar o sacrifício que seus pais fizeram e que todos estão lutando pelos anéis e pela nação. Eles também precisam que ela se junte à luta. Nefritas se opõe novamente, alegando que os outros estão simplesmente cumprindo as responsabilidades daqueles que possuem os anéis. Haim então explica com paixão que Satou não está lutando por obrigação. Ele está lutando porque é a casa de Nefritas, e ele se importa com ela. Ela elogia Satou como alguém gentil e disposto a arriscar tudo para proteger aqueles que lhe são queridos, mesmo que isso possa custar sua vida. Impressionado, Haim começa a chorar, implorando a Nefritas que se case com Satou, porque Haim sozinho não é forte o suficiente para capacitá-lo. Chocada e emocionada, Nefritas lentamente abre a porta. 5 minutos depois, Haim e Nefritas chegam ao Templo do Vento com um enorme martelo, deixando todos confusos. Sem explicação, eles correm em direção à estátua, segurando os Anéis de Vento e a destroem em pedaços, chocando Jade.
O Cavaleiro do Abismo observa sem interferir enquanto Nefritas pega os Anéis de Vento, corre para Satou e o beija, dando-lhe um anel enquanto usa o outro. A barreira de vento desaparece instantaneamente, deixando todos chocados, e Jade entra em pânico sobre o futuro da nação. Nefritas o tranquiliza e entrelaça os dedos com Satou, combinando os poderes dos Anéis de Luz e Vento para liberar uma enorme explosão de energia que elimina os monstros. O Cavaleiro do Abismo ruge de dor enquanto Satou avança, desviando de sua magia de vento e cravando a máscara de Halloween em seu rosto, rachando-a. O esforço o exaure, e ele cai imediatamente. Depois, Satou acorda e se vê rodeado por 2 anjos que estão sugando seu pau. Desculpa, gente. Quero dizer que ele se lembra que agora está casado com os 2. Então, ele diz a eles, vamos fazer um ménage à trois, mas Satou é mais azarado que vocês. Então, um estranho entra para agradecê-lo por salvar Honka, deixando-o confuso. Alabaster revela que essa é a princesa Smaragd, a irmã mais velha da antiga rainha de Honka, que fugiu depois de lançar uma maldição no reino. Chocado, Satou pergunta o que ela está fazendo lá, e Peridot explica que foi Smaragd quem estava por trás da máscara de Halloween, o que o choca ainda mais. Peridot revela que Smaragd foi corrompida por um anel sombrio manipulado pelo Rei do Abismo, o que levou às suas ações. Satou, ainda processando tudo, pergunta se eles sabem algo concreto sobre o Rei do Abismo. Peridot explica que após a lendária batalha com o Rei do Anel, o Rei do Abismo perdeu seu corpo e teve sua alma selada em Vanna. Alabaster acrescenta que, embora ninguém o tenha visto, seus lacaios continuam a atacar, e seus anéis negros dão origem aos Cavaleiros do Abismo. Determinado a seguir em frente, Satou tenta se levantar e começar a trabalhar para obter os anéis restantes, mas está fraco demais para ficar de pé. Peridot lembra a ele que poderia ter morrido se fosse um rei normal sem o poder dos 2 anéis, que ele só conseguiu obter com a ajuda das 2 princesas, surpreendendo-o. Nefrites imediatamente sugere que eles relaxem e continuem seu ménage no banho termal do palácio para ajudá-lo a se recuperar mais rápido. Depois disso, enquanto eles tomam banho, Nefrites timidamente pergunta a Haim como pode agir como uma esposa adequada. Haim responde provocativamente, dando a ele um bom boquete. De repente, Peridot aparece com sua presença sempre imponente e exige que eles façam uma demonstração para ela avaliar suas habilidades de boquete, deixando Satou e as princesas quase de outro mundo. Tentando reunir coragem, Nefrites se aproxima de Satou, pretendendo iniciar algum desenvolvimento. No entanto, Satou, sobrecarregado e corando intensamente, a interrompe, afirmando que não quer que eles se sintam pressionados a fazer algo para o qual não estão preparados. Mais tarde naquela noite, Smaragd encontra Alabaster e pergunta se ele sabe algo sobre seu amante há muito perdido. Ele lhe dá um pingente que pertencia a ele, explicando que seu amante foi embora porque não suportava vê-la ser ostracizada por estar com ele. No dia seguinte, Satou e sua equipe, junto com Nefrites, partem para o próximo reino. Enquanto isso, Smaragd ouve o nome Alabaster em uma conversa com Peridot e percebe que o sábio viajando com eles é seu amante há muito perdido. Mais tarde, Haim encontra Satou e Nefrites em uma posição que eu não sei, pessoal. Me digam nos comentários. Aparentemente prestes a balançar a cama e grita de decepção, afirmando que deveria estar no lugar de Nefrites. Ela acorda de repente em uma floresta, percebendo que tudo foi apenas um sonho. Ela vê Satou servindo comida para Nefrites e se senta, esperando que ele a sirva também, mas fica chocada quando ele lhe diz para se servir. Enquanto isso, Marty pergunta a Alabaster para qual nação do Anel eles estão indo em seguida, e ele responde que eles planejam ir para a Terra da Água, a nação dos Dragonfolk, o que deixa Marty animado. Nefrites queima a boca com comida quente e Satou imediatamente cuida dela, deixando Haim com ciúmes ao notar o quão próximos eles se tornaram. Irritada, ela sai furiosa, mas Satou rapidamente corre atrás dela. De repente, eles ouvem um som estranho e se viram para ver um prédio se materializar diante deles. Enquanto Satou tenta entender, ele percebe que não é apenas um prédio, é uma cidade inteira em movimento, deixando-o em choque. Alabaster, no entanto, fica animado e comenta que nunca pensou que eles encontrariam isso aqui, confundindo os outros. Ele explica que esta é a Terra do Fogo, lar de cavaleiros errantes e pessoas-gato, chocando ainda mais Satou, que não pode acreditar que essa cidade em movimento é na verdade uma nação. Alabaster então declara que, apesar dos planos anteriores, eles devem aproveitar a oportunidade para recuperar o Anel de Fogo da Princesa da Nação, sugerindo que o País da Água pode esperar. Esta decisão visivelmente desagrada Marty e Satou percebe, o que o faz se perguntar por que Marty está tão ansioso para visitar a Terra da Água. Satou pergunta como eles devem embarcar na cidade em movimento e Alabaster imediatamente chama, pedindo permissão para entrar a bordo. Uma longa e estreita escada é jogada para baixo, mas Nefrites, ao ver a altura, fica assustada e sugere voltar. Satou a tranquiliza como o perfeito cavalheiro que é e se oferece para ajudá-la a subir a escada. Enquanto começam a subir, Satou, posicionado atrás de Haim, acaba acidentalmente apreciando a vista, algo que não se pode assistir aqui.
Ao embarcar na cidade em movimento, Nefrites fica maravilhada com a visão das pessoas agitadas e da cultura vibrante, exatamente como seus livros haviam descrito a Terra do Fogo. Alabaster explica que o povo dos gatos perdeu sua terra natal durante a era do primeiro Rei do Anel, então eles construíram sua capital sobre rodas, criando uma nação viajante. Ele acrescenta que eles se tornaram os cavaleiros mais poderosos do mundo, transformando a cidade móvel no mercado itinerante mais seguro, onde os viajantes podem encontrar todos os tipos de mercadorias sempre que ela passa. Ele então sugere começar solicitando uma audiência com a donzela do Anel de Fogo, mas rapidamente percebe que Nefrites e Haim se foram. As duas meninas, hipnotizadas pelas vistas, se afastam, achando que Satou e os outros estão seguindo elas. Quando percebem que se separaram do grupo, Nefrites entra em pânico, sem saber o que fazer, mas Haim tenta acalmá-la. Uma simpática garota gato percebe seu desconforto e oferece ajuda, direcionando-os para a arena, o ponto de referência mais proeminente da cidade, onde será mais fácil se reunir com seus amigos. Enquanto isso, Satou, preocupado com suas duas esposas estarem desaparecidas antes mesmo de ele ter se reunido com elas, começa a entrar em pânico. Alabaster garante a ele que a cidade é incrivelmente segura, e insiste que há apenas um lugar lógico para onde as garotas poderiam ter ido. Enquanto continuam a busca, Satou percebe algumas garotas gato fofas olhando para o grupo delas e começa a questionar se o lugar é realmente tão seguro. Mars explica que os Cat People valorizam a força acima de tudo, fazendo Satou supor que as garotas estão admirando sua suposta força. No entanto, sua confiança é abalada quando as garotas gatos se aproximam de Mars, comentando sobre sua postura firme e convidando-o para chá e possivelmente mais. Mars modestamente diz a eles que Satou é na verdade mais forte, mas as garotas gato riem, assumindo que ele está brincando e elogiando seu senso de humor, prejudicando ainda mais o ego de Satou. Mars, impassível, pergunta às garotas como conhecer a princesa do país, chocando-as enquanto interpretam sua pergunta como uma tentativa de cortejo em potencial, deixando Satou confuso com a reação delas. Enquanto isso, Nefrites e Shime se divertem explorando a cidade e aproveitando a atmosfera animada enquanto esperam Satou e os outros chegarem à arena. Nefrites diz a Shime que vê ela e Satou como sendo parecidos, o que a surpreende. Ela explica que a bondade deles faz com que ela sinta como se estivesse sendo cuidada por seus pais sempre que está com eles. Shime, chocada, imediatamente descarta isso como ridículo, apontando que Nefrites é velha o suficiente para ser sua avó. Constrangida, Nefrites pede desculpas por monopolizar a atenção de Satou sem querer, reconhecendo que isso deve ter deixado Shime com ciúmes. Shime tenta negar, mas Nefrites insiste, deixando-a ainda mais embaraçada enquanto admite timidamente que é verdade. Nefrites então diz que isso prova que Shime realmente ama Satou, ao contrário dela, que sente que seus sentimentos ainda não são tão fortes, embora ela o admire profundamente. A conversa deles é interrompida quando um homem feio é derrubado diante deles, revelando que a Princesa do Fogo o derrotou em uma luta. Satou, Mars e Alabaster chegam à arena, onde descobrem que a Princesa do Fogo está desafiando e derrotando pretendentes que desejam cortejá-la. Satou assiste em choque enquanto a princesa derrota implacavelmente outro homem, percebendo que está em sérios apuros. A princesa nota os anéis de Satou e imediatamente o identifica como o Rei dos Anéis, declarando que se ele quiser se casar com ela, deve provar que é mais forte que ela. Ainda processando suas palavras, Satou hesita, mas a princesa avança contra ele e o derruba com 2 golpes rápidos. Satou fica no chão, atordoado, enquanto a princesa expressa sua decepção, chamando-o de fraco e duvidando de sua capacidade de lutar contra os monstros do abismo. Ela diz a ele para voltar outro dia se quiser desafiá-la novamente. No dia seguinte, Satou começa a treinar com Mars, que repetidamente expõe o quanto ele é fraco. Depois de mais uma rodada de treino, Mars sugere uma pausa, e enquanto comem, um garçom falante explica que o marido da Princesa do Fogo deve ser forte o suficiente para vencê-la em uma luta. Ele acrescenta que nenhum dos homens em sua nação, ele incluso, conseguiu atender aos padrões dela, e é por isso que ela começou a procurar pretendentes de todo o mundo. Ao ouvir isso, Satou se pergunta se ele tem alguma chance de derrotá-la. Alabaster imediatamente diz para ele não ter essa ideia com suas habilidades atuais de espada. Frustrado, Satou pergunta por que ele está treinando se não tem chance alguma. Alabaster lembra a ele dos anéis em sua mão, chocando Satou. Ele questiona se usar magia é justo, e o garçom falante responde que magia é tanto parte da força de um lutador quanto o poder físico. Alabaster elabora, dizendo que a magia dos anéis está em outro nível, e se Satou puder usá-la de forma eficaz, ele pode ter uma chance real de vencer. Mais tarde, Satou assiste a Princesa do Fogo derrotar outro desafiante com um único golpe, afundando ainda mais no desespero à medida que sua confiança despenca. Ele se senta sozinho, refletindo sobre sua situação patética, até que Shime aparece para confortá-lo, descansando sua cabeça logo abaixo do peito dela para motivá-lo. Pouco depois, ele é convocado para um treinamento mágico com Alabaster. Após a sessão de treinamento, Satou vai ao spa para uma esfoliação. Enquanto aguarda sua vez, ele conversa com Mars, que compartilha a história sobre seu império. Satou pergunta se Mars acha que ele poderia ter lidado com a Princesa do Fogo se ele fosse o Rei do Anel.
Mars o surpreende ao admitir que ele também não é forte o suficiente para derrotá-la em uma luta 1 contra 1. Enquanto conversam, uma garota se aproxima e pergunta se eles gostariam de um esfoliante. Satou, pensando que ele poderia ter sorte. Mas pessoal, eu já disse que ela é mais azarada que vocês, apenas para ficar horrorizado quando o A-Hulk o agarra para esfregar. Depois de suportar uma esfregaçada forçada, Satou fica surpreso ao ver a Princesa do Fogo, Granart, entrar no spa. Ela se aproxima dele confiantemente, puxando seus seios para o jogo e pede para ele esfregá-la. Satou, nervoso e quase tendo um ataque, gagueja que nunca tocou em uma mulher antes. Granart ignora sua hesitação, dizendo que se não pode derrotá-la em uma briga, é melhor colocar as mãos para trabalhar. Relutantemente, Satou começa a esfregá-la enquanto ela casualmente compartilha suas frustrações sobre lutar continuamente contra desafiantes fracos. Para sua surpresa, ela então oferece apoio a ele, explicando que é dever de uma princesa do Anel ajudar o Rei do Anel. Ela até oferece deixar que ele a derrote para obter o Anel, dando-lhe total acesso a todos os seus planos, deixando Satou completamente atordoado. No entanto, Satou diz a Granart para não facilitar para ele, prometendo vencer a luta de verdade. Ela sorri e o incentiva a dar o seu melhor. Determinado, Satou começa a treinar mais do que nunca. Enquanto se esforça, ele decide parar de focar apenas na força física, e em vez disso, planeja confiar no poder dos anéis. Na manhã seguinte, Satou acorda se sentindo inesperadamente revigorado. Enquanto ele se espreguiça, é surpreendido quando Nefritas de repente pula debaixo do seu cobertor. Chocado, ele pergunta há quanto tempo ela está lá, e ela casualmente responde que está lá o tempo todo. Ela verifica a condição dele e explica que o poder dos anéis também ajuda a curar seu corpo. Nefritas então pergunta se ele tem trabalhado tanto por Granart e Satou admite que sim, embora duvide que possa vencer apesar de seus esforços. Ela o encoraja, lembrando-o de que ele pode vencer se usar totalmente o poder dos anéis. Ela o tranquiliza, assegurando que ninguém questionará os métodos que ele usa enquanto Granart o reconhecer como o Rei dos Anéis. Como ele deve coletar todos os anéis de qualquer maneira, Nefritas insiste que ele deve fazer o que achar certo. Enquanto ela continua suas tentativas sutilmente suspeitas de tentá-lo, Satou agradece e se levanta para sair, impassível e desinteressado em suas investidas. Mais tarde, Satou retoma o treinamento com Mars e executa um movimento poderoso que surpreende Mars, que o elogia por sua melhoria significativa. Animado, Satou pergunta se agora tem uma chance de derrotar Granart. No entanto, Mars rapidamente o desanima, dizendo-lhe francamente que ainda é impossível, pois ele é tão fraco quanto uma menina de 3 anos, esmagando a nova confiança de Satou. Mars explica a Satou que seu movimento anterior não funcionará a menos que ele consiga se adaptar ao estilo de luta imprevisível de seu oponente. Ele diz a Satou que quando ele puder replicar esse movimento em um combate real, ele poderá finalmente acertar um golpe em Granart. Mars acrescenta que Satou agora tem uma chance em 1 milhão de derrotá-la melhor do que nenhuma, e o aconselha a confiar na magia dos anéis para ter uma vantagem. Satou, no entanto, insiste teimosamente em ser visto como um verdadeiro Sigma Mali em vez de alguém que depende de muletas mágicas. Enquanto isso, Time, assistindo de longe, ouve algumas garotas gato fofocando sobre como Granart parece gostar de Satou, e até ofereceu seu corpo a ele. Chocada, Kimi mais tarde percebe que estavam se referindo ao momento em que Granart deixou Satou esfregar suas costas. Mas a ideia de ele tocar o corpo de Granart a deixa em um frenesi envergonhado. Ela começa a imaginar ele agarrando suas curvas e fica atrapalhada, mas por fim, decide que pode ter que parar de tentar manter Satou só pra ela. No dia seguinte, Satou desafia novamente Granart e a multidão aplaude enquanto eles se preparam para lutar. No entanto, Kimi não está animada, sabendo que vencer pode significar que terá que compartilhar seu homem com outra mulher que tem mais bolos do que ela. Quando a luta começa, um cavaleiro derrotado se afasta da arena, lamentando sua perda e oportunidade perdida de se tornar rei. Seu destino muda quando ele tropeça em um anel negro e ominoso, que o hipnotiza. Sob sua influência, ele retorna à arena, agora um fantoche do Rei do Abismo. Enquanto Satou está no meio do discurso, o cavaleiro transformado em servo do Abismo ataca de repente, chocando a todos. Granart rapidamente bloqueia o golpe, mas é pego de surpresa quando o cavaleiro se incendeia em chamas e invoca monstros do Abismo. Um monstro de fogo se prepara para atacar, mas uma garota gato o despacha com um único golpe, declarando que o povo gato se preparou para este dia. Granart ordena que o distrito seja separado do restante da cidade em movimento, garantindo que nenhum monstro possa escapar. Enquanto todos evacuam a arena, Granart pega sua espada, animada para enfrentar um verdadeiro desafio em vez dos fracos com quem ela vinha lutando. Ela avança contra o cavaleiro e acerta um golpe, mas sua espada derrete ao contato, surpreendendo-a. Satou tenta ajudar invocando magia do vento para apagar as chamas, mas o ataque rebate e o lança contra a parede. Frustrado, ele admite que ainda não entende completamente a magia do anel. Granart diz para ele deixar a luta para ela, mas ele pergunta como ela planeja vencer quando sua espada nem conseguiu arranhar o cavaleiro antes. Indiferente, Granart insiste que, como descendente dos guerreiros que lutaram ao lado do antigo Rei do Anel, é seu dever protegê-lo, não importa o quão desamparado ele pareça. Suas palavras envergonham Satou, mas reacendem sua determinação.
Satu sugere um plano arriscado para atrair o cavaleiro mais perto e focar inteiramente em extinguir suas chamas. Granart hesita, mas concorda depois que Satu insiste que ele precisa provar que não é tão fraco quanto todos pensam. Chamando o cavaleiro, Satu o atrai para mais perto com os anéis. Quando ataca, ele ativa a magia do vento em potência máxima, extinguindo com sucesso as chamas. Granart aproveita o momento e desfere um golpe brutal, enfraquecendo o cavaleiro. Satu então ativa seu sabre de luz e avança, desferindo um golpe final que remove o anel preto da mão do cavaleiro, libertando-o do controle do Rei do Abismo. Granart, impressionada, admite que subestimou ele e, apesar de sua falta de força, o reconhece como seu marido, chocando Satu. Satu, não querendo aceitar o reconhecimento de Granart por pena, rejeita sua oferta e a desafia para outra luta. À medida que a partida começa, Granart avança sobre ele com uma velocidade incrível, tornando difícil para ele reagir. Haim, frustrado, acha que Satu é tolo por recusar o anel quando Granart estava disposto a dá-lo. No entanto, Nefritis a encoraja a torcer por ele, expressando sua crença de que Satu está lutando por ela, surpreendendo Haim. Granart insta Satu a usar o poder dos anéis, mas ele recusa, afirmando que a magia dos anéis é uma força emprestada das princesas, não dele mesmo. Ele explica que mesmo se vencer usando os anéis, ainda se sentiria indigno diante de sua amada. Ele declara que quer lutar para parecer legal para sua esposa mais feia, chocando Haim, que instantaneamente o anima prometendo alto deixá-lo derrotar o melhor BJ que você já viu antes, se ele vencer. Este comentário inesperado choca a todos, mas Satu, sempre o idiota culto, sorri e assume sua postura de luta. De repente, Satu se encontra em outro reino e ouve uma voz estranha, que ele identifica como uma dos anéis falando com ele. A voz oferece ajuda lendo o próximo movimento de Granart e instrui Satu a focar inteiramente em sua orientação para reagir mais rapidamente. Satu hesita, pensando que ainda está confiando em um poder externo, mas a voz o assegura que isso não é uma força emprestada, mas uma oportunidade que ele conquistou através de sua determinação. Encorajado, Satu retoma sua posição enquanto Granart avança novamente. Granart se move rapidamente, pulando no ar para um ataque antes que Satu possa reagir completamente. A voz do anel o alerta sobre sua posição acima, e ele rapidamente contra-ataca com um golpe poderoso no ar, mandando Granart ao chão. Atordoada, Granart percebe que foi derrotada pela primeira vez. Enquanto Satu está em descrença, Granart de repente se lança sobre ele, e o beija apaixonadamente, reconhecendo-o como a primeira pessoa a derrotá-la. Ela lhe dá o Anel de Fogo, reconhecendo oficialmente ele como o Rei do Anel. Enquanto Satu ainda está processando o que acabou de acontecer, Granart ousadamente pede que ele quer ver seu controle, o que o choca. No entanto, Satu, mantendo sua postura como um macho alfa, recusa e declara com ousadia: "Eu mereço provar minha carne primeiro", deixando Granart embaraçado e a multidão pasma. Mais tarde naquela noite, Satu e Haim se preparam para aplaudir, mas Satu não consegue aguentar mais do que 2 segundos, então ele adormece antes que qualquer coisa aconteça devido ao seu cansaço de usar o poder do anel. Na manhã seguinte, ele acorda confuso e se perguntando quando adormeceu. Haim finge que ela está andando em seu controle a noite toda, chocando-o porque ele não se lembra. Nefritis aparece de repente, revelando que nada aconteceu e declarando que é a vez dela agora, apenas para Granart aparecer atrás dela com uma expressão presunçosa. Naquela noite, Granart organiza um banquete para celebrar Satu como o Rei do Anel e elogia-o por fazer com que ela o reconheça, em vez de desistir como um covarde. Haim fica com ciúmes e se embriaga, surpreendendo Satu, que a leva de volta ao seu quarto. Ela o agarra, pedindo por segurança, e ele diz que ficou grato por ela ter torcido por ele durante a luta, mas quer esperar até eles voltarem para o mundo dele antes de ficarem íntimos, pois este parece muito estranho. Haim insiste em recompensá-lo por seu trabalho árduo e oferece fazer qualquer coisa que ele quiser, surpreendendo-o. Satu, aproveitando a oportunidade, diz que gostaria de brincar com as melancias dela. Quando ele começa, Nefritis e Granart de repente revelam que estavam assistindo, chocando-os. Granart os zomba por serem tão lentos e salta sobre Satu para tomar a vez dela. Mas Nefritis e Haim intervêm, atingindo-a para preservar a pureza de Satu, deixando-o ainda mais confuso. Em seguida, o grupo vai para a Terra da Água, e Satu fica impressionado com a vivacidade da cidade. Ele rapidamente percebe que Mars não está mais com eles, e Alabaster explica que ele foi na frente para outros negócios. Isso faz Satu lembrar do quanto Mars parecia ansioso para visitar a Terra da Água. Enquanto Satu reflete, uma jovem assustadora corre até ele com flores, perguntando animadamente se ele é o Rei do Anel. Quando ele confirma, ela sorri de excitação, declarando-se uma grande fã, o que o diverte. Ela lhe entrega as flores, mas ao pegá-las, ela de repente o beija. O quarto anel aparece instantaneamente em seu dedo, chocando-o. Ela zomba dele, dizendo que ouviu boatos de ele ser um tolo que corre atrás de mulheres, deixando-o atordoado. Em seguida, ela se apresenta como Saphir, a donzela do Anel da Água, e declara audaciosamente que acabou de fazê-lo seu marido. Satu, surpresa com sua ousadia, pergunta a Alabaster se isso é mesmo permitido. Alabaster confirma que sim, e até agradece a Saphir por sua rápida cooperação,
Safira olha para as outras princesas do Anel e lhes diz de forma desdenhosa para fazerem o que quiserem, duvidando que formarão qualquer conexão profunda de qualquer maneira. Virando-se para Satu, ela declara que, como seu marido, ele agora é o rei da Terra da Água e deve governá-la pacificamente. Ela então o surpreende pedindo que a siga para usar seu poder. Confuso, Satu pergunta o que está acontecendo e Safir responde diretamente que, se nada for feito, sua nação perecerá, deixando-o chocado. Um soldado desleixado e irritado se aproxima de Safir, exigindo que ela volte ao palácio. Ignorando-o, ela abraça Satu e o declara seu marido, Binaim, com quem acabou de se casar. O soldado, irritado, ordena que todos vão ao palácio. No caminho, o grupo começa a conversar e Satu percebe que estão na nação de Mars. Safira explica que o Império Rezus, o Reino de Mars, é a maior nação da humanidade, expandindo sua influência ao formar alianças com muitas outras nações. Essa revelação choca Satu quando ele descobre que o soldado cansado e mal-humorado é Sluder, o irmão mais velho de Mars e o primeiro príncipe de Rezus. Alabaster explica ainda que Sluder está cumprindo as ordens do Imperador ao tomar controle de outras nações, provando ser capaz de liderança enquanto poupa as nações portadoras do Anel. Satu pergunta se o Império é mau, e Safira apoia essa afirmação, acusando-os de usar a desculpa de proteger as nações de monstros do abismo como um pretexto para a dominação. Granart, no entanto, argumenta que o Império une as pessoas para se oporem à ressurreição do Rei do Abismo. Impressionado com o conhecimento de Granart, Satu escuta, mas Safira a chama desdenhosamente de um animal inferior fingindo ser sábio, o que irrita Granart. Quando chegam ao palácio e descem do carro, ouvem um barulho estranho. Safir rapidamente identifica como um ataque de monstro, dizendo que a previsão do oráculo estava certa novamente. Um monstro horrível aparece de repente, chocando a todos. Ele imediatamente lança suas pernas em Satu, mas ele ativa o Anel de Fogo, liberando um enorme incêndio que força o monstro a recuar. Ele então usa o Anel de Luz para fortalecer sua espada, desferindo um golpe decisivo que corta a criatura ao meio. Safir fica impressionada com a demonstração do poder do Anel, e Sluder, tendo presenciado a batalha, percebe que as lendas em torno dos anéis não são apenas contos de fadas. Após isso, Safir leva Satu até seu pai para apresentá-lo como o Rei do Anel e declará-lo seu marido, desafiando os planos de seu pai de reter o Anel de Água do Rei do Anel. Sluder a alerta para parar de agir como uma tola, apontando que um exército de monstros já está se aproximando da nação. O pai de Safir de repente começa a chorar como uma criança, lamentando que sua filha entregou o anel ao Rei do Anel, exatamente como o oráculo previu. Ele dramaticamente afirma que este ato condenou a nação a um desastre ainda maior. Agindo de forma cada vez mais histérica, ele declara que o Rei do Anel nunca deveria ter vindo, levando o oráculo a escoltá-lo para longe antes que ele se envergonhe ainda mais. Satu, confusa, pergunta a Safir se a mulher estranha é sua mãe, o que a irrita. Ela explica que a mulher é a oráculo do palácio, que influenciou tanto seu pai que ele se tornou o tolo que agora vem, muito distante do rei sábio que ele era. Enquanto caminham pelo palácio, eles encontram uma mulher zangada acusando Safir de quebrar o juramento de cumprir o dever de princesa do Anel. Safir se desculpa e a apresenta como Safira, sua irmã gêmea, chocando Satu. Safira imediatamente critica Safir por se casar com um homem tão pouco atraente como Satu, prejudicando profundamente sua confiança. Granart intervém, reconhecendo a vitória de Satu sobre ela, mas questionando sua confiabilidade como guerreiro, o que o desanima ainda mais. Nefrites dá o golpe final ao dizer que não pode comentar sobre sua aparência porque, como elfa, ela não entende a estética humana. Safir tranquiliza sua irmã dizendo que ela não precisa mais se casar com o Rei do Anel, então ela não deve se preocupar com a aparência dele. Nesse momento, Mars avança chamando por Safira. Ele a lembra da promessa que fez a ela há muito tempo, mas Safira o interrompe, dizendo que não quer ouvir sua voz e sai furiosa. Safir zomba de Mars, chamando-o de inútil e fazendo-o se sentir péssimo. Apesar disso, ele rapidamente segue Safira. Satu, surpreso com a cena, percebe que é por isso que Mars estava tão ansioso para visitar a Terra da Água. Safir confirma que Mars e Safira haviam jurado seu amor um pelo outro, e começa a contar sua história. Há muito tempo, o Império Razes procurava expandir-se além de seus territórios humanos e invadiu a Terra da Água. Quando eles falharam em conquistá-lo pela força, eles recorreram à diplomacia, enviando Mars para viver entre o povo. Mars e Safira se tornaram próximos durante o tempo dele lá. E apesar de ter sido encarregado de espionar a Terra, Mars abandonou sua missão por amor a ela. Quando Mars foi convocado de volta ao Império, prometeu a Safira que voltaria para ela. Meses depois, ele enviou uma carta a ela explicando que estava sendo ordenado a se tornar o Rei do Anel pelo Imperador, e planejava usar essa posição para se reunir com ela. No entanto, Mars acabou abandonando seu papel como o Rei do Anel, confiando a responsabilidade a um estranho que apareceu de outro mundo.
De volta ao presente, Mars encontra-se com Saphira e confessa que seus sentimentos por ela mudaram, embora ele ainda se importe muito com ela. Saphira pergunta friamente por que ele não se tornou o Rei do Anel como prometido, e Mars admite que não se sentiu digno. Ao ouvir isso, ela diz que não o entende mais e se afasta, deixando-o devastado de joelhos. Voltando à história, não muito tempo depois de Mars ter abandonado o papel de Rei do Anel, o Oráculo apareceu. Inicialmente descartada como uma fraude, suas previsões começaram a se concretizar, especialmente quando ajudaram a afastar monstros. Sua precisão ganhou a confiança do rei, e ele a colocou ao seu lado, embora isso eventualmente o tenha transformado em uma sombra do que era antes. Satu, desconfiada do oráculo, pergunta a Saphir se ela acredita que o Império a enviou. Saphir concorda que pode haver uma conexão e promete expô-la. Enquanto isso, o oráculo, furioso por ter sido enganado por Saphir, ordena que assassinos eliminem o Rei do Anel e roubem os anéis dele. À meia-noite, os assassinos se infiltram no alojamento de Satu, apenas para encontrá-lo vivendo como Dan Bilzerian. No entanto, eles rapidamente notam algo estranho. A garota gato está desaparecida. Ela aparece de repente atrás deles e rapidamente incapacita o grupo, demonstrando que eles não são habilidosos o suficiente para o trabalho. Enquanto inspeciona seus corpos inconscientes, Granat fica surpresa ao descobrir que eles são humanos. Antes que ela possa agir mais, um dos assassinos detona uma bomba de gás, permitindo que eles escapem. Granat começa a se perguntar se esses assassinos são realmente servos do Imperador. No dia seguinte, enquanto Satu e sua equipe se dirigem a uma área de banho de sol, um assassino tenta disparar uma flecha contra ele. Alabaster rapidamente a intercepta com sua magia, evitando qualquer dano. Mais tarde na praia, Satu e Nefritas se divertem brincando na água enquanto Granat começa a agir de forma suspeita, tentando seduzir Satu com sua dança. Mas ele diz firmemente a ela que há uma ordem de como ele a satisfaz. Haim percebe a situação de longe e corre até lá, declarando que ela deveria ser a primeira. Enquanto isso, Nefritas diz casualmente a Satu que não se importa se ela é a primeira ou a última, contanto que ela receba uma parte dele. Saphir, desgostosa com as brincadeiras deles, chama todos de idiotas por agirem de forma tão imatura e sugere uma competição de natação para decidir quem vai primeiro. Granat, no entanto, recusa, admitindo que tem medo de água. Enquanto as outras garotas continuam brigando, Saphir aconselha Satu a ficar vigilante e não baixar a guarda, avisando que o oráculo ainda não desistiu. Mais tarde, Satu conversa com Mars e pergunta por que ele desistiu do papel de Rei do Anel, especialmente quando isso significava abrir mão da chance de se casar com Saphira. Mars admite que o fardo era muito grande para ele, mas Satu não está convencida, dizendo que casar-se com Saphira deveria ter sido motivação suficiente. Mars então revela que não suportava deixar suas ambições atrapalharem a felicidade de Haim, quando viu o quanto ela estava feliz por se reunir com quem realmente amava. Suas palavras chocam Satu, fazendo-o perceber a profundidade do sacrifício de Mars. Mais tarde naquela noite, Mars encontra seu irmão, Sluder, pedindo-lhe para reconsiderar seus planos contra a Terra da Água. Sluder o descarta, elogiando Mars por ganhar a confiança do Rei do Anel e instruindo-o a continuar relatando ao Império. Desanimado, Mars vai embora e encontra o oráculo, que ordena que ele roube os anéis. Ela revela que um exército de monstros atacará em 3 dias, e diz a Mars para usar o caos para assassinar Satu, alegando que é sua chance de corrigir falhas passadas e ganhar o perdão de seu pai. Mars questiona sua identidade, suspeitando que ela seja uma espiã imperial, mas ela nega, dizendo que suas previsões sempre se realizam. Ela o manipula ainda mais, insistindo que Satu é uma estrangeira inadequada para este mundo, e que Mars era o legítimo Rei do Anel. Ela lhe dá uma espada antiga que pode anular magia, e garante que isso o tornará imparável. Mars passa a noite refletindo sobre a decepção de seu pai por ser rotulado como um fracasso. Ele se depara com Saphira tomando banho ao ar livre e admira sua beleza, mas ela foge, envergonhada por sua presença. Sentindo-se ainda mais derrotado, Mars segura a espada. Quando sua gema brilha, ele fica hipnotizado, endurecendo seu coração. Ele decide seguir as ordens do oráculo, acreditando ser seu único caminho a seguir. 2 dias depois, no salão do palácio, Sluder informa o exército dizendo a Satu que seus poderes não serão necessários ainda para evitar a descoordenação. Sentindo-se inútil, Satu espera do lado de fora, onde Haim o beija para dar sorte, deixando-o envergonhado. Granat se junta, alegando que é seu direito como esposa, enquanto Nefritas timidamente lhe dá um selinho, fazendo Haim ficar com ciúmes. Saphir, irritado, os chama de imaturos, mas Alabaster os defende, dizendo que seus laços fortalecem o poder do Rei do Anel. Enquanto isso, Mars fica conflituoso, dividido entre suas ordens e suas emoções. No campo de batalha, soldados lutam contra monstros sob o comando de Sluder, mas um monstro gigante é avistado em direção ao palácio. Sluder se recusa a desviar as tropas, insistindo que o palácio dará conta. No palácio, o monstro aparece, e as mulheres recuam para dentro, deixando Satu, Alabaster e Mars para enfrentá-lo. De repente, Mars ataca Satu, mas Alabaster o salva a tempo. Satu tenta argumentar com Mars, que revela seu dever de levar os anéis para o Império. Alabaster avisa que Mars está sendo controlado, mas Satu se recusa a reagir, ainda tentando convencê-lo.
Quando Satu tenta usar a magia do anel, Mars a desvia com uma espada de distorção. O anel aconselha Satu a usar um poder esmagador para destruir Mars, mas Satou se recusa, não querendo matá-lo. Observando a hesitação de Mars, Satou percebe que Mars está se contendo, dando-lhe esperança de que ainda pode alcançá-lo. Dentro do palácio, as princesas do anel correm para ver Mars lutando contra Satou. Mars desfere um golpe leve, revelando que está se controlando. Satou o chama de gentil e se recusa a lutar, encorajando-o a se juntar à missão do Rei do Anel. Os anéis guiam Satou para destruir a gema na espada de Mars, libertando-o da influência do oráculo. Enfurecido, o oráculo convoca um monstro gigante que captura Saphira. Mars propõe a ela, em desafio, distraindo o oráculo tempo suficiente para Satou libertar Saphira. Saphira ativa o Anel da Água, se transformando em um membro do povo dragão e derrota o monstro. Derrotado, o oráculo desaparece. De volta ao palácio, o rei rejuvenescido agradece a todos e aprova o casamento de Mars e Saphira, deixando Haim com ciúmes. Sluder retorna ao Império, prometendo descobrir as ligações do oráculo com os monstros. Enquanto isso, o oráculo se encontra com o Imperador, que rejeita o seu controle e declara a dominação da humanidade sobre deuses e monstros. No palácio, Satou fica impressionado enquanto as princesas do Anel disputam sua atenção. Saphir, irritada, brinca sobre usar seu brinquedo de rosa, mas Nefrites os lembra de seu vínculo com Satou, deixando todos em competição constrangedora, cercado pelas princesas do Anel. No entanto, percebendo que não pode atender às expectativas de 4 mulheres em uma noite, ele tenta se safar dizendo que Haim é a única mulher para ele. Nefrites aceita humildemente ser uma lembrança como uma verdadeira rainha. Granart concorda contanto que receba sua parte da atenção, e Saphir diz que está bem desde que ele a trate como uma máquina de perfuração. Sobrecarregado pelo entusiasmo delas, percebendo sua frustração, Granart começa a chorar e a culpá-lo por negligenciá-las. Mas quando isso falha, ela corajosamente salta sobre ele, esquecendo todas as noções de consentimento. Satou de repente ouve uma voz misteriosa zombando dele por hesitar enquanto vive os sonhos de alguém como você. Ele exige saber a identidade da voz, mas antes de obter uma resposta, ele acorda e se vê ainda cercado pelas princesas. Olhando para Haim dormindo ao seu lado, Satou teme que ela possa deixá-lo por um rapper do SoundCloud se ele não a tratar bem. Ele a acorda e sugere que saiam para variar. Haim, surpresa, ouve enquanto Satou explica como eles estão presos no palácio e deveriam fazer isso nos arbustos. Antes que Haim possa responder, Nefrites se oferece ansiosamente, mas Satou a rejeita, dizendo-lhe para se contentar com seu travesseiro de corpo, deixando-a de coração partido. Saphira intervém, insistindo que Satou fique em casa para recuperar suas forças como o Rei dos Anéis. Finalmente, Granart intervém, dizendo a Nefrites para deixar Haim e Satou terem seu tempo, e prometendo mostrar a ela o poder de 2 dedos e uma língua mais tarde. Com a situação resolvida, Haim vai se refrescar. Satou pede dinheiro a Alabaster, levando o velho a provocá-lo sobre estar pronto para aventuras. Irritado, Satou diz para ele parar de soar como seu tio culto. Quando Alabaster entrega o dinheiro, Haim entra, parecendo tão desabrigado como sempre. Alabaster brinca novamente sobre como este mundo não é o Japão e as pessoas têm bebê cedo aqui. Ignorando ele, Satou e Haim saem para o encontro apenas para serem seguidos de perto por Granart, Nefrites e Saphir, que estão determinados a não deixar Haim monopolizá-lo. Granart declara que, como comunista, a carne de Satou deve ser compartilhada igualmente. Durante o encontro, os cidadãos locais tratam Satou como uma celebridade. Alguns estão impressionados e outros intrigados com seu apelo. Haim observa que parece mais uma reunião do que um encontro, mas não se importa, desde que Satou esteja feliz. Enquanto comem em um restaurante, Haim admira o entusiasmo de Satou pela comida, imaginando secretamente o rosto dele como sua almofada. Enquanto isso, as outras princesas assistem de longe, com Nefrites expressando tristeza pela afeição de Satou por Haim. Granart a incentiva a não atrapalhar as coisas, para que Haim não fique com Satou só para ela. Após o jantar, Satou e Haim caminham até um lago conhecido como um local romântico. Observando casais se beijando, Satou debate se deve tomar uma atitude, mas seus nervos o dominam. Ele diz a Haim que ele não pode ser indecente em público por respeito à sua educação, desapontando as princesas que os espiavam. Percebendo que não verão nada picante, as princesas saem frustradas. Quando o encontro termina, Satou leva Haim a uma colina para apreciar a vista. Haim sorri e diz a ele que ele ainda é seu herói, mesmo que ele não faça vídeos provocantes. Satou então admite que queria esse encontro porque sentiu que eles não haviam feito coisas normais de casal. Haim agradece, mas insiste que é injusto com as outras princesas que estão esperando por sua atenção. Frustrada, Satou declara que ela é a número 1 dele. Mas Haim gentilmente argumenta que as outras princesas estão fazendo o possível para apoiá-lo como o Rei do Anel. Percebendo seu altruísmo, Satou a beija apaixonadamente para mostrar que ele só a quer, deixando-a emocionada. Haim, corada, diz que não quer que a noite termine tão cedo. Do nada, a entrada de um hotel do amor se abre, e uma velha astuta sugere que o casal descanse lá dentro. Satou se prepara para a ação, mas Haim desiste, afirmando que quer se fantasiar de Mommy Milkers.
No dia seguinte, Alabaster informa o grupo que é hora de arrumar as coisas e embarcar na carruagem do Scooby. Safira se despede de Safira, prometendo cuidar de Satu na sua ausência. Dentro da carruagem, Alabaster anuncia que o próximo destino é a Terra da Terra, outrora habitada por anões que quase foram dizimados durante a batalha entre o Rei do Anel e o Rei do Abismo. Ao chegar à região montanhosa 3 dias depois, a empolgação de Satu diminui enquanto ele reclama de vagar sem rumo nas montanhas. Ele avisa a todos para tomarem cuidado a fim de evitar cair em um buraco enorme nas proximidades. As garotas espiam dentro e avistam restos de monstros, levando Alabaster a explicar que esta área, a Grande Muralha da Montanha Oca, foi um grande campo de batalha durante a Era do Rei do Abismo. Granart retorna de sua exploração à frente e confirma que o caminho está livre. Satu sugere confiantemente usar transformações de dragão para derrotar quaisquer monstros que encontrarem, mas Safira retruca, explicando como isso é exaustivo. Percebendo sua ignorância sobre o esforço necessário, Safira repreende o grupo por sua falta de treinamento. Marte sugere que descansem pelo dia, reconhecendo sua falta coletiva de inteligência. Enquanto estão no acampamento, Satu se senta com Alabastro e pergunta brincando se ele é realmente um sábio ou apenas um homem assustador com uma van de doces. Ele confessa sentir-se como um intruso na dinâmica poliamorosa, não valorizado e sem propósito. Alabaster sabiamente lhe lembra que o mundo é vasto e nem todos irão depender dele. Interpretando mal isso, Satu declara que os anéis são inúteis. Alabaster, voltando atrás, alerta sobre o poder imensurável do Rei do Abismo e a necessidade dos anéis para combatê-lo. Satu finalmente entende seu papel e decide aumentar seus pontos Sigma. Alabaster suspira, refletindo sobre tempos mais simples. No dia seguinte, eles chegam a Edanin, a capital arruinada da Terra. Satu fica maravilhado com a destruição, levando Alabaster a contar como os ataques implacáveis do Rei do Abismo quase levaram os anões à extinção. Enquanto procuram o Anel da Terra, a Safira sugere preguiçosamente que ela vai descansar enquanto eles exploram. Granart lembra a ela do domínio próximo do Rei do Abismo, mas Sapphire descarta suas preocupações. O grupo descobre o que parece ser uma sala do trono, onde Satu entra em pânico ao avistar uma figura humanoide sem vida. Alabaster o acalma, explicando que é uma unidade de feiticeiro, um dispositivo criado por anões alimentado por magia. Nefritas acrescenta que os anões fizeram inúmeras invenções mágicas. Satu se pergunta em voz alta como uma raça tão avançada desapareceu, e o mistério sobre o destino dos anões permanece enquanto o grupo se aprofunda nas ruínas. De repente, a unidade de feiticeiro é ativada e ataca o grupo. Enquanto desvia de seus golpes, Alabaster percebe que está sendo controlado pelo Rei do Abismo. Com um surto de magia, ele prende Satu atrás de uma barreira mágica, ignorando os outros. Sozinho, o fantoche entrega a mensagem do Rei do Abismo, instando Satu a abandonar sua luta, pois ele é um forasteiro. Satu declara sua lealdade a Haim e ao mundo dela, prometendo protegê-lo. Alabaster quebra a barreira, permitindo que Haim beije Satu e aumente sua magia, que ele usa para derrotar o feiticeiro. Depois Nefritas se pergunta se os anões os odiavam. Alabaster explica que as palavras do fantoche foram corrompidas pela escuridão. De repente, os anéis negros desaparecem das mãos de Alabaster, sinalizando a ressurreição do Rei do Abismo. Antes que possam relaxar, uma horda de monstros abissais aparece. Safira, incapaz de se transformar sem água por perto, deixa o grupo sem opções. Alabastro diz a Satu para se preparar para a batalha. Mas depois de uma luta fraca, o grupo tenta escapar, apenas para perceber que estão presos, pois o Rei do Abismo ressuscitou completamente. Alabaster, desanimado, diz a Satu que eles precisam de todos os 5 anéis para acessar todo o poder do Rei dos Anéis. Satu tenta motivá-lo, mas Alabaster avisa que o Rei do Abismo não os deixará ter sucesso facilmente. Abrindo um portal, Alabaster ordena a Satu que leve as princesas para um lugar seguro. Apesar dos apelos de Satu, Alabaster fica para trás para fechar o portal, dizendo a Satu para deixar as princesas viverem de forma independente. O portal desaparece, deixando Alabaster e Marte para enfrentar os monstros. Antes de lutar, Alabaster pede desculpas, mas Marte diz que é uma honra estar ao lado dele. De volta ao mundo deles, Satu e Haim levam as garotas para fazer compras. Nefritas, Granart e Safira experimentam roupas da moda, decidindo que terapia de compras é melhor do que salvar o mundo. Enquanto eles admiram suas roupas, Satu ouve NPCs fofocando sobre os chifres de Safira e as orelhas de Nefrita, preocupando-se que isso faça parecer mal. No entanto, ele se distrai com Haim rindo das roupas, percebendo que ela superou Alabastro surpreendentemente rápido. Mais tarde, em um restaurante, Safira sugere encontrar uma maneira de voltar para o mundo deles. Granart propõe procurar áreas mais próximas da realidade deles. Apesar de procurarem o dia todo, eles não encontram pistas. Depois de tomarem banho, as garotas voltam para os seus quartos, deixando Haim e Satu a sós. Satu pergunta quais tipos de sabores você compra. Mais tarde, Granart explica que quando voltou, encontrou uma carta de Alabaster em seu quarto. A nota detalhava como ele havia deixado para ela uma casa e dinheiro para o caso de as coisas não saírem como planejado. Enquanto Haim chora no ombro de Satu, ele se pergunta desajeitadamente quando seria apropriado pedir a ela algo inapropriado.
No dia seguinte, Satu e Ren voltaram para a escola. Os amigos de Satu perguntam o que ele tem feito, mas como ele não pode exatamente contar sobre sua nova vida cheia de bolos, ele ri nervosamente para evitar a pergunta. Com o tempo, as princesas se ajustam à sua nova casa. Nefritas estuda o mundo de Satu. Granarte se relaciona com gatos enquanto planeja dominar o mundo. E Saphir, na maioria das vezes, mantém-se reservada. No entanto, Satu é consumida pela culpa e frequentemente visita o local onde o portal as deixou. Um dia, Ren o segue até a floresta e pergunta por que ele continua indo lá. Frustrado, Satu admite que teme que as princesas possam cair em desespero devido à saudade de casa. Ren relembra-o do desejo de Alabaster para que ele dê uma boa vida a elas. Irritado, Satu a afasta, tentado a dizer: "Você não pode transformar uma prostituta em esposa." Mas antes que ele possa, uma luz ofuscante os interrompe. A porta do santuário se abre e uma garota de aparência estranha aparece, apresentando-se como a protetora do Anel da Terra, Amber Adanon. Quando ela vê as loucuras de Haim pressionadas contra Satu, ela se vira para sair, mas Satu a impede, exigindo uma explicação. Amber revela que é um receptáculo criado para conter o Anel da Terra após a guerra com o Rei do Abismo, explicando que os poucos anões restantes não tinham números suficientes para reconstruir sua população. Amber, uma réplica da princesa Anã, foi enviada para o mundo de Satu para proteger o anel. Ela diz a Satu que esperou séculos por ele e vai abraçá-lo. Mas Ren grita para ela parar, declarando que eles não querem mais salvar seu mundo do Rei do Abismo. Decepcionada, Amber se vira para sair, mas não antes de dizer a Satu que ela estará esperando se ele mudar de ideia. No dia seguinte, Granate reclama com Satu sobre seu porão empoeirado e exige um novo apartamento. Satu a ignora, dizendo que não tem tempo para ser o chefe final para ela ou para qualquer outra pessoa. Tentando mudar de assunto, Satu começa a mencionar Amber, mas Haim interrompe, exigindo uma conversa particular. Sozinha, ela o avisa para esquecer a princesa confusa com o gênero e lembra que ele é muito fraco para derrotar o Rei do Abismo de qualquer forma. Em vez disso, ela sugere que todos saiam para comer asas de frango picantes para animar. Mais tarde, Satu dá um passeio e encontra Amber, que revela que ela estava se passando por tia Karen para se misturar. Enquanto caminham, Amber para em uma barraca de frutas e compartilha como a família do vendedor de frutas cuidou de seu santuário por anos. Naquela noite, Amber vai direto ao ponto e diz a Satu que pode teleportá-lo de volta para Arnice. Quando ela visita novamente no dia seguinte, Amber pergunta se ele está pronto para voltar ou se ela deve continuar fazendo TikToks constrangedores. Satu admite que está incerto porque Haim não acredita nele. Amber, despreocupada, elogia Amantes e assegura-lhe que o poder dos anéis é absoluto, prometendo cuidar dele independentemente da sua escolha. Determinado, Satu finalmente decide voltar para Arnice. Após alguma ação de língua com Amber para selar o contrato, ele recebe o Anel da Terra e volta para casa. Mas Satu declara sua decisão de voltar para Arnice. Haim se opõe, dizendo que quer ficar neste mundo e começar uma família. Frustrado, Satu pergunta se ser uma princesa do Anel não significa nada para ela. Ele a convence a assumir a responsabilidade de salvar Arnice juntos. Impressionada, Haim sugere que eles comemorem, mas Amber interrompe, lembrando-os de que não é hora para distrações. Granate entra carregando Nefritas e Saphir, revelando que já sabia sobre os planos deles. Ren pede desculpas por mantê-la no escuro, mas Granate não se importa, dizendo que eles têm problemas maiores. Com isso, o grupo se teletransporta de volta para Arnice, pousando nas ruínas do Palácio de Adanon. Amber olha ao redor em desespero para o que um dia foi sua casa. Granate avisa a todos para ficarem alertas, pois ela sente cheiro de sangue. Usando sua luz embutida, Amber ilumina a área, revelando milhares de corpos, monstros e humanos. Granate observa solenemente que ninguém foi deixado para enterrar os mortos, deixando Satu e os outros se perguntando se Arnice já está além da salvação. As orelhas de Granate se mexem, e ela de repente corre em direção a uma colina. O grupo a segue, descobrindo um batalhão de soldados imperiais lutando contra monstros negros enormes. Aliviado por ver sobreviventes, Satu se prepara para a ação enquanto seus anéis começam a brilhar. Do outro lado do campo de batalha, o Rei do Abismo usa seus anéis negros para destruir os soldados. Amber aconselha Satu a fazer um ataque furtivo para obter vantagem. Impulsionado pela chamada preocupada de Haim, Satu entra na batalha, desencadeando poderosos ataques em anel para enfraquecer as forças do Rei do Abismo. Depois de limpar o campo, Satu enfrenta o Rei do Abismo 1 a 1. Quando o confronto começa, os anéis se unem em um poderoso artefato único, irradiando imenso poder. Com essa nova força, Satu aniquila as monstruosas criações do Rei do Abismo. No entanto, após se esforçar, Satu desaba, ofegante. De longe, as princesas dos anéis perguntam a Granarte se ele venceu. A expressão sombria dela diz o contrário, chocando a todos, incluindo a voz dos anéis, que tinha certeza da vitória de Satu. O Rei do Abismo zomba de Satu como um fantoche ignorante. Granarte, recusando-se a ficar parado, lidera as princesas na proteção de Satu.
Assim que o Rei do Abismo se prepara para devorá-lo, as princesas intervêm. Com inveja do apoio de Satou, o Rei do Abismo cria goblins gigantes para atacá-los. Antes que os goblins possam atacar, Satou desmaia, perdido em memórias oníricas de seu tempo com Haim e os outros. As memórias se despedaçam enquanto sua vida começa a escapar. De repente, Satou acorda e é saudado por Alabaster. A princípio, ele acredita que está no além, mas o sábio revela que todos estão vivos. Alabaster explica que no último momento Smaragd, a mulher élfica, salvou ele e Mas. Smaragd admite que não podia ficar parada enquanto Alabaster estava em perigo. O grupo descobre que Mas também está salvo, e lutando nas proximidades. Debilmente, Satou pede desculpas por não conseguir derrotar o Rei do Abismo. Alabaster garante a ele que o Rei do Abismo recuou com seus monstros, significando que Satou conseguiu feri-lo. Animado pelas notícias, Satou recupera um pouco de esperança. Ao chegar em uma vila próxima, o grupo é calorosamente recebido por civis felizes em ver o retorno do Rei do Anel. Saphir confronta Alabaster sobre a falha deles em derrotar o Rei do Abismo, e Satou se junta, questionando sua própria força. Alabaster admite que os Anéis Pretos não faziam parte das lendas originais e sugere que Satou precisa aprofundar seus laços com as princesas para desbloquear todo o poder delas. Mars chega, feliz por ver Satou vivo, enquanto Alabaster explica que as princesas devem lutar ao lado de Satou como nas lendas. Granarte aponta que embora ela, Amber e Saphir estejam preparadas, Nefritas e Hain são inúteis no combate. Alabaster anuncia um programa de treinamento de esposas para prepará-las. No dia seguinte, Alabaster apresenta seu novo treinador, Morian, sua irmã mais nova, que chega pronta para colocar as princesas em forma. É isso para o vídeo de hoje, pessoal. Digam nos comentários quantas princesas você precisaria para se tornar poderoso. Digam nos comentários, se gostou, se inscreva e acompanhe os outros animes no canal.